Pernambuco, você acompanhando aqui pela TV Cultura, TV Nova. Lembro que esse programa ele é reprisado aos domingos, então você, se perdeu algum trechinho, pode acompanhar também. E fica disponível nas mídias sociais. É só acessar o Facebook, pode ser pelo meu Facebook, @AldoVilela Oficial, ou pode ser pelo Facebook oficial da TV Nova Nordeste. Então você acessa e automaticamente as mídias que são do mal terminam sendo do bem, porque as pessoas podem acessar e podem acompanhar. Lembrando que na próxima terça-feira o nosso programa segue e nós estaremos recebendo aqui no centro do Roda Viva, para ser sabatinado, para ser entrevistado, o escritor Raimundo Carreiro. Colegas, e aí eu queria voltar nesse terceiro bloco com um assunto que vocês puxaram para o primeiro, levaram para o segundo e agora eu queria esclarecer. Na opinião dos senhores e da senhora, existe real possibilidade de ameaça às conquistas democráticas do país ou o entendimento dos senhores é outro? Para mim existe, claro. Aldo. Eu tenho a esperança de que isso não ocorra. Isso, bem entendido, nós estamos falando na hipótese de se concretizar a vitória do candidato Jair Bolsonaro. Hoje será ele, né? Segundo as pesquisas, é o que parece. No caso da vitória do candidato Fernando Haddad, não parece haver esse horizonte, porque não se discute isso. Mas, ao contrário, no caso do candidato Jair Bolsonaro, existe uma defesa explícita da retirada de direitos. Né? O senhor teme isso, então? Eu temo que isso seja possível, porque, embora a Constituição tenha mecanismos de proteção, tenha as chamadas cláusulas pétreas, mas há uma margem de manobra muito elevada do Congresso Nacional. Você tem um Congresso, né? Você tem um Congresso. O presidente da República sozinho pode fazer pouco nesse campo. Ou quase nada. Ele tem um poder, ele sozinho não pode fazer nada, mas ele, como ator político central na estrutura do país, ele tem o poder de provocar o Congresso para aprovar leis. E se ele conseguir mobilizar um contingente expressivo de parlamentares, ele pode mudar a Constituição brasileira. E considerando a quantidade de parlamentares já eleitos pelo PSL, no partido dele, o PSL já foram 52 na bancada de deputados. Mas há um equilíbrio entre as 5 bancadas, não é? A conta já dá 326 deputados. E tem um detalhe, Rony. Assumiu, quem quer que seja, o deputado faz o quê? Eu acho que o risco existe dos dois lados, se é para falar do ponto de vista... Eu concordo com o Rony quanto a isso. Há aí dois projetos que são antagônicos. Eu acho que a ameaça para a imprensa é o PT. O PT está querendo regulamentar a mídia. Eu tenho menos receio, Aldo, eu tenho menos receio de retrocessos. Veja, não estou aqui falando de preferência pessoal. Não, está discutindo, ninguém está discutindo. Passou 13 anos e nunca regulamentou. Poderia, se quisesse, ter regulamentado. Eu tenho menos receio de retrocessos com a hipotética vitória de Fernando Haddad por dois motivos. Primeiro, porque nos 13 anos em que o PT governou o país, nós não tivemos retrocessos marcantes. Nós não vimos movimentos coordenados do PT para retirar direitos. Ao contrário. Segundo, caso Fernando Haddad... Houve excesso por outro lado, né? Caso, sim, em outras áreas. Né? Claro, mas no momento do PT é um momento completamente diferente. Era isso que eu ia dizer. Mas também... Desculpa, Maviel, só para complementar rapidamente o raciocínio. Se o PT ganhasse, se o Fernando Haddad ganhasse a eleição, eu acho que haveria muito mais resistência nesse Congresso a retrocessos promovidos, que quisessem ser promovidos do PT, do que poderia haver. O rechaço seria muito maior ao PT do que poderia vir a ser a Bolsonaro. Mas essa ameaça democrática, ela pode vir por via oblíqua, não é? Com medidas extremamente populistas. Né? O que a gente vivencia hoje é um momento onde dirigentes nacionais do partido vivem uma situação peculiar. Sim. E aí eu não estou fazendo aqui proselitismo político partidário para ninguém, eu estou só contextualizando e dizendo que, para mim, a ameaça existe em idêntico grau com ambos os candidatos que estão postos. Então, nós não estaremos livres desse risco e é importante que a sociedade seja conscientizada e do papel que nós todos teremos aí a partir do início de 2019. Nessa sua leitura, os dois piores foram para o segundo turno, então? Para mim foi. Eu não concordo com o que Rony falou, não. Só para gerar o debate. Então discorde aí, doutor Alexandre. Eu acho, com todo respeito, que se isso tivesse de acontecer, teria acontecido quando o Partido dos Trabalhadores tinha uma ampla maioria. Se quisesse ter aprovado emenda para a reeleição ad eterno, teria aprovado e não foi feito. Não tem promessa de cerceamento de exercício das prerrogativas do Ministério Público, né? Pelo menos no programa de campanha não existe.
né? Ao passo que, do outro lado, existe sim uma promessa de estabelecimento de uma Assembleia Nacional Constituinte sem passar pelo Congresso Nacional. Ô, Alexandre, olha, sim, mas só uma coisa, Aldo. Também, tanto um como o outro, como a Polícia Federal. há um momento em que eles falam que podem, em determinado instante, atentar contra algumas garantias, algum retrocesso, inclusive na época do PT, em que o PT tinha praticamente oposição nenhuma, ele tentou criar mecanismo de controle à mídia, na época que o Franklin Martins era ministro das comunicações. Nunca levou adiante. Sim, mas não levou adiante porque houve uma pressão muito grande da sociedade e controlou aquilo. Essa pressão da sociedade que tem que estar sempre vigilante, não é? Seja no governo de Bolsonaro ou de Haddad, não é? Para conter qualquer tentativa de retrocesso. Perfeito. E para fazer com que a coisa vá para o trilho, para o trilho de quê? De consertar o Brasil, que o Brasil precisa que a classe política escolhida por nós tenha um pouco mais de paciência com o que querem fazer com o Brasil, porque, sinceramente, o que a gente vem passando é a coisa de outro planeta. Mas, Aldo, deixa eu só me associar a doutor Alexandre, porque eu também não vejo, como o doutor Rony vê, o mesmo nível de risco entre as duas candidaturas, porque a gente viu que o PT estava no poder durante todo o avanço da Lava Jato. E a gente não viu nenhuma medida concreta, efetiva, pode ter visto algum movimento de bastidor, mas medida efetiva para tolher a ação da Polícia Federal e do Ministério Público. A Polícia Federal trabalhou muito com o PT, né? Certo? Ao contrário, a gente viu o avanço. A gente viu o avanço da Lava Jato de prender os caciques do PT. A gente viu o avanço da Lava Jato na atuação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Em plena Lava Jato, nós tivemos a recondução do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Né? Durante os governos... Isso é um dado objetivo. Volta a dizer... Você plagiou a minha fala. Desculpe, mas não, foi exatamente isso. Era isso que eu ia falar, ué. Foi em sintonia com você. Nos governos do PT, nós tivemos... Isso é uma verdade objetiva. Não se trata de preferência. Volto a dizer, a minha preferência pessoal não está em jogo agora. São fatos históricos. Durante os governos do PT, a lista tríplice do Ministério Público Federal para a escolha do Procurador-Geral da República foi sempre respeitada. Isso. Mesmo no auge da Lava Jato, mesmo durante o mensalão, nós tivemos também a escolha do candidato que foi mais votado. Ao passo que no futuro não tenho nenhuma esperança disso. Só para concluir. Alexandre, depois Rony, que foram 3 pancadas. Outra observação, que eu ia falar exatamente o que o Wellington falou aqui. Mas a lei da delação premiada, por exemplo, foi aprovada no governo do PT. Então, não se pode falar. Estou falando de fatos. A lei das organizações criminosas tantos mecanismos. Não é essa. A lei de investigação das organizações criminosas também. E as garantias do Poder Judiciário sempre foram respeitadas. Da Polícia Federal também. A lei anticorrupção empresarial também foi aprovada. Se você lembrar daquele caso na época do governo de Fernando Henrique, quando a Polícia Federal foi investigar. Teve o caso da seleção brasileira que voltou com bens, que a Receita Federal pediu demissão, delegados federais afastados. Então, isso da República. Era o Brindeiro. Que não era o da preferência da classe. A Polícia Federal, o senhor na condição de delegado, o PT deixou trabalhar ou não deixou? Não, inclusive, a recondução do Procurador-Geral, no mesmo período permaneceu o doutor Daelo lá como diretor-geral. O PT nunca tentou explicitamente mudar a nossa direção geral. Inclusive, teve uma mudança um pouco polêmica até depois da saída. Delegado Roberto, salvo engano, também no governo do PT, o número de operações que a Polícia Federal realizou foi crescente, não foi? Principalmente no governo Lula. Ou seja, a polícia funcionou a pleno vapor, e sem nenhuma tentativa de... A polícia que Lula chancelou foi lá e prendeu ele. O que acaba sendo um bom sinal, digamos assim. É um sinal de vitalidade institucional. É o Estado de Direito. É o Estado de Direito. E nisso... Doutor Rony, desculpa, Maviel. Doutor Rony, para depois o Maviel. O que eu coloco é que o retrato que é trazido para aqui, Aldo, é diferente do que o que se viu, né, no âmbito do Partido dos Trabalhadores, agora, nos últimos meses, sobretudo depois da prisão de Lula. Eu concordo com tudo que foi dito aqui, mas acho que o recorte temporal deve ser atualizado. E houve um recrudescimento em um discurso populista, isso é fato. Inclusive, nas propostas
que foram apresentadas pelo candidato Fernando Haddad ainda no primeiro turno. Inclusive... Agora, eu estou muito cuidado, Aldo, e fico assim, porque hoje a gente vive vive um ambiente de patrulha, e amanhã de interpretações dúbias, né? Eu fico porque várias vezes nas minhas redes sociais, numa mesma postagem, eu fui chamado de coxinha e de petista. Petralha. Então, isso é uma situação... Eu sou chamado todo dia. Isso aí, um ou outro, né? Mas diga, Mafiel, eu queria falar. Eu estou dizendo que o aumento das operações, aumento de punições, aumento da persecução criminal, de investigações, isso mostra que a sociedade brasileira está saindo da fase juvenil. A democracia está começando a crescer. Mas eu concordo com o Rony quando ele disse que é necessário dar um corte, não é? Temporal, um corte histórico, para saber o que fenômeno causou, o que vem, o que pode vir de retaliação depois em relação a todo esse progresso, vamos dizer, no combate à corrupção no Brasil. O combate à corrupção no Brasil nesses 15 anos evoluiu demais. Agora, as pessoas que de fato ajudaram a que isso acontecesse com a aprovação de mecanismos legais, será que essas pessoas estão tão satisfeitas que não pensariam duas vezes em determinado momento desmontar tudo que foi produzido? Deixa eu colocar uma questão para os senhores aqui. A gente está dando uma pancada no Executivo, a gente está dando uma pancada no Legislativo e o Judiciário. Qual é o que a gente pode esperar desse judiciário que foi, ao longo desse período aí, trucidado? Porque o Supremo Tribunal Federal teve momentos ridículos, horríveis, briga de ministro, só faltou dar um tapa no outro, através da imprensa, através do rádio, da televisão, do jornal. O que a gente pode esperar dessa justiça? Que posicionamento essa justiça vai ter na opinião dos senhores? O bom da justiça... Pode falar, Germano. Não, eu acho que o bom da justiça é que o processo pelo qual um juiz atua, processa e julga, ele é permeado por um sistema legislativo que deve ser observado sempre e que respeita as garantias constitucionais. Eu até reconheço que o Poder Judiciário brasileiro, na minha opinião, ele está excessivamente ativista. Tá, mas é por conta, talvez, da ausência de um parlamento decente, né? Não sei, eu acho que a justiça termina querendo agir e não onde sei, age... Eu acho que isso também é reflexo do ensino que foi permeado também nas universidades, sobretudo na década de 90, com um fator chamado neoconstitucionalismo, neoprocessualismo, através dos quais a postura do magistrado mais inerte sempre foi criticada. Então, era um magistrado que devia atuar para ir além. Né? Nós temos aqui no Brasil uma coisa terrível, Aldo, na minha opinião. Eu estudei na Espanha e lá existe uma coisa que eu acho que tem que ser adotada para que você possa ter um julgamento imparcial, que é o chamado juiz instrutor e o juiz de garantia. Ou seja, o juiz que participa, junto com a polícia e com o Ministério Público, de uma investigação, sobretudo criminal, da fase pré-processual, esse juiz ele não deve atuar na fase judicial. Certo. Até porque até o seu subconsciente está eivado por alguma posição e, às vezes, muitas decisões que ele tomou na fase pré-processual, que ele vai, evidentemente, é uma questão até egóica, até para falar de uma transcendência egóica, para lembrar Sartre, isso seria praticamente impossível, que a conduta que ele tivesse na fase judicial fosse diferente daquela que ele teve, inclusive quando ele vai rever e revisitar decisões dele. Mas o bom é que existem recursos, existe o Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar não a parte judicial meritória, mas a parte do exercício da jurisdição, sobretudo quanto aos princípios éticos e disciplinares do magistrado. Né? Mas eu acho que existe sim um ativismo no Brasil e eu não sou favorável. Eu puxei para o Supremo porque os ministros supremos ali são os guardiões da Constituição. É impressionante como tem ministro ali que dá opinião política, que diz qual é o candidato que deveria ganhar. Você toca num ponto que me parece muito importante. Vou rodar a mesa para os senhores. Você toca num ponto que me parece muito importante, Aldo. Eu tenho um profundo respeito pelo Poder Judiciário e particularmente pelo Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais importante do meu país. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho me sentido muito decepcionado com o papel do Supremo, com o comportamento, sobretudo, de alguns ministros do Supremo nos últimos anos. E eu acho que o Supremo é um dos grandes culpados pela má imagem do Poder
Poder Judiciário hoje em dia. Como eu disse há pouco tempo, eu tenho 51 anos de idade, eu nunca vi um Supremo Tribunal Federal tão desrespeitado pela população. Não estou falando da minha visão, eu estou falando da visão das pessoas que é revelada nas redes sociais. As pessoas não têm mais respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Isso se deve, para concluir o raciocínio, a duas coisas. Primeiro, a prova é tanta que a população sabe de qual é salteado o nome dos 11 ministros. O que é algo positivo, de certa forma. Mas eu acredito isso a dois fatores. Primeiro, o comportamento de certos ministros que não guardam o recato da sua função, a imparcialidade da sua função, como você bem disse. Nós temos ministros que são comentaristas gerais da República, falam sobre todos os assuntos nas mídias sociais, ministros que adiantam o voto que vão dar sobre as matérias, contrariando a lei orgânica da magistratura nacional. E, para encerrar, temos ministros no Supremo que não respeitam os julgamentos do próprio Supremo. Isso, não respeita a colegialidade. Você tem julgamentos do plenário do Supremo, como é o caso da prisão após a segunda instância. Nós podemos discutir, se você quiser, que é o coordenador, se isso é certo ou errado. Mas o fato é que o plenário do Supremo Tribunal Federal, em 3 ocasiões em 2016, disse que é válida a prisão após a segunda instância. E você tem ministros das turmas do Supremo que individualmente soltam pessoas desrespeitando o julgamento do plenário. Ora, se os próprios ministros do Supremo não respeitam o julgamento da sua corte completa, por que os demais juízes iriam respeitar? Então isso enfraquece muito a credibilidade do Poder Judiciário. Germana quer falar? Rony quer falar? Não, nessa mesma linha que o Wellington, que o doutor Alexandre falaram. Eu acho que só faltar eles darem nome aos bois, como diz Gilmar Mendes. Principalmente. É a principal expoente desse triste capítulo, da história do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque o magistrado, eu concordo com o doutor Alexandre, eu acho que a minha lição, ele como grande processualista, é que a jurisdição ela é provocada. Então, eu acho que o magistrado ele age no limite da provocação. Né? E ele tem que se comportar como tal, até para preservar a necessária imparcialidade que ele tem que ter. Então, se ele está se pronunciando previamente sobre os temas que podem vir a ser levados num processo para ele, a imparcialidade ela está comprometida em definitivo. Então, o ministro Gilmar Mendes ele se pronuncia sobre tudo e todos. E de forma totalmente, eu acho, sem nenhuma compatibilidade com o decoro e a dignidade do cargo que ocupa. Então, isso depõe contra todo o judiciário, porque o Supremo Tribunal Federal está na cúpula do judiciário brasileiro. A mais recente, para passar para o doutor Rony, foi a entrevista que o ex-presidente Lula iria dar à Folha de São Paulo, vai o Lewandowski para um lado, vai para o outro, vai para o Toffoli e termina essa coisa. É porque a sensação que dá é que ele nunca se desvestiu da toga de advogado-geral da União do tempo de Fernando Henrique Cardoso. Pois é. Agora, eu queria só, Aldo, primeiro fazer uma observação aqui. Mas pode dar uma pancada em relação. Não, eu queria falar sobre uma observação que o professor Wellington fez. Sobre esse que ele entende positivo, esse conhecimento por parte da população acerca dos magistrados. Eu acho justamente o contrário, né? Que esse protagonismo midiático, não é? Essa fogueira das vaidades, essa fogueira termina incendiando o direito. Acho que uma das características do bom juiz é a discrição. De Lana Caprina, né? Pois é. Aí eu acho que nós temos aqui no Brasil uma situação absolutamente atípica e eu acho que não se encontra em nenhum outro país do mundo. Mas isso não é porque é provocado por uma TV Justiça, 24 horas por tudo, porque as pessoas também não têm contenção, né, como foi dito aqui por vários colegas de bancada. Então, nós temos um comportamento atípico por parte dos ministros supremos. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que também é muito importante, o Aldo, que é o seguinte: essa Operação Lava Jato, esse desvelar aí desses escândalos, desses esquemas de corrupção, destruir o Executivo, destruir o Legislativo e não tocou o Judiciário. Ainda. Deve pegar, não é possível. Ainda? Quantos anos já? Será que a gente tem um Judiciário imaculado? Mas é intocável o Judiciário? Veja, há uma grande resistência, há dificuldade, isso inclusive eu já ouvi de delegados federais, há uma dificuldade de empreender investigações em relação a magistrados, sobretudo por conta do foro privilegiado que subsiste, não é? Há dificuldade também por parte da imprensa, né? Você veja a dificuldade que você tem de... É fácil você dar pancada no Executivo, é fácil você bater no Legislativo, mas quando a gente vai para o Judiciário, todo mundo fica... Veja você nos seus programas, quantas vezes você deu
pancada no executivo. E o que acontece quando você vai falar de judiciário? Dá uma ré. Mas eu acho que se fala muito mal do judiciário. Olha, eu acho que eu até fala peço muito. Eu até peço venha a vocês para dizer que o judiciário, inclusive no Mato Grosso, ele sofreu diversos processos, vários exemplos de punição, de condenação, de afastamento, como também membros do Ministério Público também respondem a diversos processos. Em relação aos tribunais superiores, que a gente está falando de cúpula, quando foi que houve? Não houve. Você fala. Não, já houve alguns, sim. Houve alguns poucos, mas houve só um tiquinho. Sim. Tivemos o ministro Paulo Medina, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça. Mas pessoas são em doses homeopáticas. Não é compatível com o que aconteceu. Sim, até porque o número de ministros dos tribunais superiores não se compara com o número de parlamentares. O que chega a macular o processo de escolha, e essas pessoas são indicadas não para, de fato, atender o que diria os princípios do direito, mas sim atender interesse de corporações, de partidárias, sei lá de quê. Deixa eu pedir permissão para os senhores. O que eu acho que tem que mudar é isso. Mais uma vez eu vou ao intervalo, a gente volta daqui a pouco para dar sequência à Roda Viva com o último bloco do programa, inclusive. Daqui a pouco a gente volta.